E o tema da minha pregação é DNA de Cristo ou DNA de Jesus. Amém? Alguns irmãos aqui vão lembrar, né? Daqueles testes de DNA da TV, né? Não sei se alguns lembram aqui, né? E aqueles testes, eles tinham uma finalidade, que é descobrir ou determinar a paternidade. Amém? E a definição de DNA, né? É onde estão codificadas todas as características que são únicas para cada indivíduo. Possui um papel fundamental na hereditariedade, ou seja, quem são os nossos pais ou como serão os nossos filhos. Para que a gente possa fazer um teste de DNA, é importante a gente conhecer as características do pai e comparar com as do filho. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quem não conhece o Pai, não pode reivindicar a paternidade. Quantos aqui querem ser reconhecidos como filhos nessa noite? Precisamos conhecer o Pai, ou pelo menos um irmão, amém? Já que todos aqui querem ser reconhecidos como filhos, e eu também, nós vamos fazer um teste de DNA então. Vamos fazer uma brincadeira, vamos colocar o nosso DNA no microscópio e comparar com o DNA de Jesus Cristo, amém? Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o amor incondicional de Deus por nós. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então Deus, ele não impõe condições para nos amar, que mesmo sendo falhos, pecadores, mesmo que o DNA nosso seja desse jeito, ele ainda assim ele nos ama, e ele se deu por nós, amém? Então, continuando, no nosso DNA tem a letra M, de mágoa, dificuldade de perdoar, né? E C.S. Lewis tem uma frase que é muito bacana, que diz assim, né? O perdão, ele é uma boa ideia até a gente ter que perdoar alguém, né? E de fato é, né? O perdão, ele é uma boa ideia, mas quando a gente tem que perdoar alguém, é tão difícil colocar em prática, né? Então o nosso DNA é assim, mágoa, dificuldade de perdoar. Mas o DNA do nosso amado Jesus Cristo tem um P de perdão. Ele é o próprio perdão, amém? E no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21 ao 22, os discípulos então interrogam Jesus Cristo acerca de quantas vezes deveríamos perdoar, né, os nossos irmãos. Jesus Cristo diz assim: 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, sempre. Jesus Cristo nos ensina que o perdão, ele é necessário, amém? No nosso DNA tem a letra D, de desobediente. Ou obedecemos por medo ou por interesse. E de fato tem isso no nosso DNA, né? Muitas vezes obedecemos porque temos medo de algo, outras vezes obedecemos porque temos interesse em algo, mas o fato é que a nossa obediência, ela está sempre condicionada a isso, né? Mas também, né, quando a gente entende o amor de Deus por nós, nossa obediência é por amor. E o nosso Jesus, né, o DNA de Cristo, então, tem uma letra O, de obediente, né? Ele obedeceu por amor, amém? Para que nós fôssemos salvos. E aí, o que acharam desse teste de DNA? Deu bom? Deu ruim? É compatível? Não, né? Mas o nosso Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele tinha, mesmo que o nosso DNA não seja compatível, ele tinha um plano de adoção para cada um de nós. E glória a Deus por isso, amém? E
eu me lembro que naquele DNA lá da TV, às vezes dava choradeira, rolava até uma briga no final, né? Mas o nosso Deus não é assim. Ele tem um plano de adoção para cada um de nós. E esse plano de adoção, ele muitas vezes tem um processo, né? Quem passou por esse processo de adoção, quem já adotou uma criança, né? Sabe que todo plano de adoção passa por um processo, passa por condições, amém? E a condição para que a gente seja adotada, no nosso caso, o nosso processo, né? É crer, se arrepender, confessar e se batizar. E se batizar para quê, né? Para que a gente possa nascer de novo e ganhar um novo DNA. E agora com esse DNA de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Já viram como é lindo? Eu já vi na internet, né? Mas já viram como é lindo aquele primeiro encontro da adoção ali? Aquela criança, né? Que passou uma vida inteira esperando por um pai. E aquele pai que espera ansioso por encontrar aquela criança, né? Então o encontro de adoção, esse primeiro encontro, né? Ele carrega uma carga de emoção incrível. Com nós não é diferente, né? Nós somos aquelas crianças, né? Que passamos a vida inteira, né? Esperando por esse pai. E esse pai ansioso por nós. Esperando por esse encontro. Esperando por esse momento. Esse primeiro encontro. E esse primeiro encontro, quando a gente vê na internet, né? De adoção, é muito lindo, né? O choro rola, assim, é incontrolável, assim, as lágrimas, né? Daquela criança que muitas vezes perdeu a esperança de um dia ter um pai, né? Que estava machucada, magoada, né? E nós também é assim, né? Quantas vezes a gente estava machucado, magoado lá no mundo, não tinha mais esperança, né? De encontrar esse pai amoroso, né? Que ansiou por nós, né? E nesse primeiro encontro, então, tem aquela carga emocional, né? Que teve com todos nós. Amém? Se você ainda não teve esse encontro, se você ainda não teve esse primeiro encontro de adoção, eu quero te dizer nessa noite que Deus preparou essa noite para te ter esse encontro. Amém? Te entrega, coloca o teu coração, fala com Ele, pede para Ele isso. E ontem eu aprendi com o Júnior conversando depois do culto, né? Até anotei que ele falou que foi algo muito bacana, né? Que muitas vezes as gravidezes, né? A gravidez ela é indesejada, né? Mas a adoção não. A adoção é escolha. Amém? E Deus nos escolheu para essa adoção. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5. Por favor, abram lá. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus por isso. É vontade de Deus, é plano de Deus, essa adoção para mim e para ti. Amém? Glória a Deus. E olha que interessante, né? Nosso DNA, né? Ele está no nosso sangue, né? E nós fomos justificados, nós fomos adotados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo DNA de Jesus Cristo. Quando esse sangue foi derramado, nosso status mudou, né? O irmão Júnior leu ali, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Seu Filho único. Agora olha o que fala, abre lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Olha o que diz lá. Para quem Ele conheceu antes, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então agora o status mudou, né? Jesus não é mais o único, agora Jesus é o primeiro de muitos e muitos irmãos. E essa família em Cristo somos nós. Amém? Glória a Deus! Então agora, né, só botar uma Bíblia embaixo do braço, decorar uns versículos e sair cantando, né? O Pai me adotou. Eu vou pro louvor. Só que não, né? Só que não.
Então, não adianta a gente colocar uma Bíblia embaixo do braço, sair decorando uns versículos, ir na igreja, né? E achar que o Pai nos adotou, né? Só que não. Vamos ver o que diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. A palavra de Deus é assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Então não é só botar uma Bíblia embaixo do braço, não é só vir na igreja. Agora o teste de DNA mudou. O teste de DNA está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Esse é o nosso teste de DNA agora. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Esse agora é o nosso teste de DNA. O teste mudou. E a palavra de Deus diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Agora, o teste de DNA é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse agora é o teste de DNA. É isso que precisamos ter na nossa vida, para naquele dia ser reconhecidos como filhos pelo nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta e também deixar uma reflexão. Se reivindicássemos hoje essa paternidade, seríamos reconhecidos como filhos? Se reivindicássemos hoje essa paternidade, seríamos reconhecidos como filhos? É uma pergunta e fica uma reflexão. Eu me lembro que eu sou muito parecido com meu pai, assim, fisicamente, né? E eu me lembro de ir nos lugares, né? E as pessoas sempre falavam, né? Ah, meu, tem a cara do teu pai, tu é muito parecido com teu pai. E eu me lembro que aquilo me dava uma felicidade, me dava um orgulho, né? Porque eu queria ser parecido com meu pai, né? Que aonde a gente for, as pessoas possam reconhecer que a gente tem esse DNA, que a gente é parecido com o nosso pai, que a gente tem esse DNA de Cristo. Amém? Não importa onde a gente estiver, as pessoas reconheçam que a gente é parecido com o nosso pai.